e o tal do Funes Mori não vem mais pro Grêmio. Olha, gente, muita coisa para falar sobre isso e eu acho que nesse vídeo aqui a gente pode refletir sobre 3 aprendizados. Talvez 2 mais para a direção do Grêmio, mas um deles bem importante para nós, torcedores. Vou deixar a parte mais polêmica para o final, que seriam os aprendizados que eu pretensiosamente vou dividir aqui com a direção do Grêmio, né? Enfim, eu acho que seriam aprendizados mais voltados a eles. E vou começar com a parte que nos toca, com a parte do torcedor, que eu acho que também tem um grande aprendizado por trás deste caso Funes Mori, principalmente, que é o seguinte, gente. Temos que filtrar, e eu sempre falo disso, acho que todo ano eu falo disso em qualquer canal que eu faça parte, texto, vídeo, toda rede social, programa que eu já participei, que é o seguinte, cara, nessa época do ano, muita coisa vai se dizer, algumas delas até têm fundo de verdade, mas não vão se concretizar, outras sequer são verdade. E tipo assim, não tem jogo, não tem bola rolando. A imprensa, hoje em dia também as pessoas que vivem aqui do YouTube, dos cliques, dos views, né, que são o ganha-pão dessas pessoas, elas precisam fazer a roda girar. E elas fazem a roda girar, às vezes, sem ter nada para comunicar, nada para fazer acontecer. E aí vira isso. Meu Deus, o Funes Mori parece que já está chegando em Porto Alegre, né? A esposa do Funes Mori já se matriculou na PUC, sabe? Começam a rolar coisas absurdas. Que, partindo do Grêmio, não surgiu nada. O Grêmio de fato tinha interesse nesse jogador. O Grêmio de fato tentou trazer esse jogador. Isso sequer foi negado pela direção do Grêmio. Mas não tinha nada de, já tá com o pezinho aqui, já está tudo certo com ele, já tá, só faltam só questões burocráticas, assinatura e tal. Nunca a direção disse isso. Inclusive, no assado pro Duda Garbi, na última segunda-feira, eu acho, o Brum disse, ou foi o Guerra, acho que foi o Brum, que disse, olha, gente, o Funes Mori a gente de fato tentou, mas tem gente no México querendo ele com muito mais bala na agulha que o Grêmio, então é difícil que a gente consiga dar continuidade a esse negócio. E foi o que aconteceu. Só que entre o acontecido e a fala do Brum, milhares de jornalistas ficaram dizendo, não, porque o Funes Mori tá chegando, agora tá mais certo, agora tá menos, agora é só esperar o jogador aceitar. Aí uns diziam que não, ele tá ponderando se vale a pena sair no início do ano e se queimar com a torcida, né, a torcida do Monterrey, de quem ele é ídolo, né, porque ele tem contrato até o meio do ano, de repente, se ele sai no meio do ano, ele se queima menos, ele não se queima com a torcida e tal. Cara, ele saiu no começo do ano e para um outro time mexicano. Então não tem nada, não tinha nada disso. Absolutamente nada disso estava acontecendo, era verdade, ou tinha fundamento. E aconteceu exatamente o que o Brum disse na segunda-feira, cara. Então, assim, agora eu vejo as pessoas dizendo que mico que o Grêmio tá pagando, que agora esse chapéu, esse vexame, também, isso é uma coisa que eu falo há tempo também, né? Tudo virou vexame, a galera perdeu, assim, banalizou o termo, né? Tudo é mico, é fiasco. Cara, às vezes o Grêmio pode perder por um time menor, o Grêmio pode tentar contratar um jogador e não conseguir. Aliás, isso vai acontecer todos os anos, várias vezes, com todos os times do mundo, né? Tentar contratar um jogador e não conseguir. Ou sondar e entender que não vale a pena, o valor é muito alto, ou que o jogador não quer sair da cidade. Isso acontece, cara. Não tem mico nenhum. Na nossa cabeça, talvez a decepção tenha sido maior, porque a gente foi alimentado por narrativas, né, de jornalistas, de portais, de sites, de Twitter, de YouTube, etc, etc, que estavam fantasiando uma realidade que talvez nunca tenha chegado perto de ter acontecido. Ele nunca teve com um pezinho em Porto Alegre ou algo parecido. Se isso fosse verdade, beleza, é chapéu, é não sei o que, é blá blá blá, mimimi, mas não aconteceu. O Grêmio tentou o cara, conversou, ele perguntou alguma coisa, o Grêmio respondeu,
Ele falou, vou ver, não sei o que, daqui a pouco o Grêmio já soube que tinha times com mais grana ali envolvida no negócio, o Grêmio falou, ficou difícil. Foi só isso que aconteceu, cara. Então esse é um grande aprendizado para nós, torcedores, para, cara, filtrar. Eu sempre digo, tem notícia que às vezes é o empresário plantando, não é nem o jornalista que está errando, mas é o empresário plantando para valorizar o atleta, que é ou o jornalista mesmo se atrapalhando, ou o próprio clube às vezes passa uma coisa para sentir a febre da torcida e tal, não sei o que. Tem 1000 hipóteses, cara. Então assim, não entra correndo. Eu acho que quando o Grêmio se manifestar de fato, assim, que estamos tentando, vamos conseguir, temos esperança, beleza, aí tu pode alimentar a esperança. Quando tiver assinado, anunciado pelo clube, aí sim tu pode comemorar. Agora, fora isso, cara, deixa que falarem, vão falar 300 coisas no final das contas ali, dessas 315 no máximo vão se concretizar, se tanto, né? Então, eu acho que esse é um grande aprendizado que não custa repetir, porque estamos de novo nessa época em que é importante ficarmos atentos. Porém, dito isso, né, eu acho que também tem a parte que toca a direção nesse episódio. Eu quero falar rapidamente sobre ela, porque eu acho que é mais curtinha aqui, que eu falei no meu Twitter no dia 23 de dezembro, quando saiu uma matéria dizendo que o presidente do Monterrey declarou que ele, presidente do Monterrey, aceitou a proposta do Grêmio, porém o Funes Mori não teria aceitado. Então o presidente mexicano lá, do clube mexicano, disse, cara, o Funes Mori não vai sair. Eu até aceitei a proposta do Grêmio, mas ele não quer sair. Ali eu já tuitei o seguinte, olha gente, se o Grêmio tentar o Messi, o Cristiano Ronaldo, quem vocês quiserem, e ele ponderar demais e transmitir a sensação de que tá fazendo um favor pro Grêmio jogar aqui. Será, cara? Puxa vida, o dinheiro até é bom, mas o Grêmio, cara, jogar no Grêmio, lá no Brasil, lá no Porto Alegre, não sei, deixa eu pensar mais, não tô muito afim. Encerra, cara. Encerra. Aliás, nem encerra o papo. Bloqueia no WhatsApp e acabou a vida que segue. O Grêmio é muito maior do que qualquer pessoa, cara. Se o cara tá achando ruim jogar no Grêmio e tá ponderando, porque alguma coisa interessa a ele, talvez a grana, talvez. Mas ele tá achando ruim, tá achando, não sei se eu quero. Sai do negócio. Isso se for o Messi. Se o cara for o Funes Mori, velho. Na hora que o Funes Mori titubeou, e a gente tem indícios de que no dia 23 de dezembro isso já tinha acontecido, né? E embora a direção nunca tenha dito que ele estava acertado com o Grêmio, que a coisa já estava andando, avançada, ele estava com o pé em Porto Alegre, também ficou evidente que o Grêmio seguia no negócio. Porque nessa mesma entrevista pro Duda Garbi, uma hora o Duda chega a comparar Funes Mori, Abubakar, quem é melhor e tal, e o Guerra ainda brinca, eu gosto de ter os dois, falou uma coisa brincando nesse sentido, ou parecida com isso, né? Então eles não estavam descartando ali o Funes Mori, não, Duda, a gente saiu do negócio, a gente viu que ele não estava afim e caímos fora. Eles ainda estavam acenando pro cara. Mesmo achando difícil ele vir, é verdade, eles estavam acenando pro cara, velho. Pra mim isso é um aprendizado, que eu espero que a direção do Grêmio tenha aprendido com isso. O cara não quer o Grêmio, velho. A gente não quer conversar. Pode ser craque. Tchau. Uma questão de honra, uma questão até desportivamente em campo, pode respingar. Né? Tem caras que tu vê, às vezes, que vão para um clube meio contrariado e às vezes até nem rendem, porque estão ali meio, sabe? Então, o Grêmio é maior do que isso, e maior do que o Funes Mori eu não preciso nem comentar, cara. Tinha que ter saído do negócio. Lá no comecinho de dezembro, aliás, pelo dia 20 e poucos de dezembro, já se tinha indícios de que o cara não estava afim, estava ponderando demais, achando muita questão, muita história, e então, cara, e é interessante que o próprio Grêmio valoriza isso, essa gestão do Grêmio já verbalizou valorizar isso, que montou um time nessa última temporada de muita gente que estava querendo. O próprio Soares teve o discurso de que ele tinha propostas mais vantajosas financeiramente em outros mercados e tal. Eu lembro muito do Rodrigo Eli, que o Brum chegou a falar isso categoricamente, sim, né?
Poxa, ele tinha outras propostas, ele tinha outras possibilidades, mas ele é gremista, ele quis voltar pra cá, ele é um sonho dele jogar no Grêmio, e a gente buscou muita gente que abraçou o projeto, né, querendo muito estar aqui. Cara, e eu aplaudi na época, é isso mesmo, cara. Aí o Funes Mori, cara, não sei se quero, e o Grêmio embarcando nessa. Só um pouquinho. Aí não, né? Então, espero que tenha ficado este aprendizado. E o outro aprendizado que eu tô aqui pretensiosamente querendo dividir com a direção do Grêmio, nem diz respeito especificamente ao caso Funes Mori, embora as coisas se misturem aqui, tem um pouco de Funes Mori, sim, tem um pouco de imprensa, né, de tudo que a gente está falando aqui, mas eu quero pegar especificamente a frase que o Antônio Brum disse no assado lá com o Duda, que ele fala o seguinte: eu não entendo por que dessa ansiedade toda, se a gente tem um time vice-campeão brasileiro que praticamente se mantém aí, a base dele, né, praticamente só perdeu o Soares. Ele fala algo nesse sentido, nessa linha. Eu não sei se ele fala só perdeu o Soares ou perdeu Soares e mais ninguém. Eu não sei exatamente como ele constrói essa frase. Mas, cara, nenhuma forma de construir essa frase faz muito sentido na medida em que não é só o Soares, né? A gente perdeu talvez 2/3 das participações de gol do Grêmio na temporada. A gente perdeu muita coisa anímica, financeira e em campo a gente perdeu qualidade demais. Demais, tá? E eu sei que em algum nível o que eu tô falando, o que eu vou falar agora pode parecer contraditório, porque eu iniciei o vídeo falando que às vezes a imprensa cria uma realidade que não existe e o torcedor fica frustrado por conta da imprensa, né? Cria uma crise onde não precisava. Eu sei disso, eu iniciei o vídeo falando disso, mas talvez o Brum, ele tenha falado isso meio que dando a entender ou acreditando no íntimo dele que essa ansiedade pode ser fruto da imprensa, né? Tipo, a imprensa tá criando essa ansiedade no gremista. E aí eu já discordo, cara. E eu falo, né, como torcedor, como um cara que sinto as coisas. Eu não sou um mero analista da situação, vendo de fora. Eu tô na situação, né? E à medida que o Brum está dirigente, eu acho que ele vê a coisa de um outro ângulo, né? E é normal, é natural. E qual é o ângulo, né? O que eu enxergo nessa situação, cara? Que talvez seja um aprendizado para essa gestão, assim. Que eu acho que por mais que a imprensa, alguns, né, da imprensa deem barrigadas, outros acelerem processos que estão lentos, outros criem factoides, outros gerem essa expectativa no torcedor aí que depois não se confirma e tal. E isso acontece, eu sei, concordo. Mas por mais que eles façam isso, cara, eu acho que isso só afeta em episódios específicos, em casos pontuais. Por exemplo, eu acho que afetou no caso do Funes Mori. Comecei o vídeo aqui defendendo a direção nesse sentido. Tem gente falando em mico, em não sei o quê, em que vexame, esse fiasco. Não tem nada disso, cara. Talvez a construção que a própria imprensa levou do episódio, que, acho eu, não estava tão amarrado assim por parte da direção e foi noticiado algo maior que já estaria, isso gera, assim, esse sentimento de mico, tomamos um chapéu de um mexicano, bababá, bababá. Concordo. Agora, a ansiedade a qual o Brum se refere não é porque a gente está aí há 15 dias falando de Abubakar, de Funes Mori, de não sei o que. Cara, a ansiedade, ela é um combo. Ela se dá por um combo de fatores. Por que o Inter tá contratando? Por que não sei o quê? Por que não sei... Tem vários fatores, tá? Inclusive, um parênteses aqui, né? Por que o Barcelos foi reeleito com quase todos os influenciadores colorados apoiando o Melo, sem ter ganho nada, nem gauchão, mal ganhou o Grenal? Cara, porque o torcedor do Inter reconheceu na gestão, na minha opinião, boas contratações. Tornou o time competitivo, é só isso que o torcedor quer. Contratou invariavelmente tarde, na segunda janela do ano, aí não deu tempo, aí faltou uma coisinha aqui, aí errou em treinadores, aí tem um combo, que é óbvio que o Barcelos tem muito erro, mas assim, o central da coisa, o torcedor do Inter reconheceu, cara, que é contratar
gente que veste a camisa e resolve, né? Fecha esse grande parênteses. Mas por que então o torcedor do Grêmio está ansioso? Cara, porque o torcedor do Grêmio, de modo geral, é claro, generalizando sim, não acha que nós temos um grande time, como o Bruno sugeriu, falando que a gente foi vice-campeão. A gente foi vice-campeão brasileiro sem nunca ter chegado perto de botar a mão nessa taça. A gente foi vice da Copa do Brasil, e tudo isso é mérito, é louvável, a gente já aplaudiu aqui, já parabenizou, mas a gente foi semifinalista da Copa do Brasil sem nunca ter ficado um minuto perto de jogar a final da Copa do Brasil. Sabe? Então, assim, o Grêmio conseguiu pegar uma nhaca da Série B e transformar num time minimamente competitivo. E o Renato fez um bom trabalho também, a gestão do Guerra contratou alguns nomes aí para dar uma base aceitável, tá tudo certo. Teve o Soares, não foi a cereja do bolo, o Soares foi o bolo, a cereja veio em cima. Mas assim, não é um super time competitivo que entrou para ganhar, é o grande favorito, não. Ou um dos grandes, não. O Grêmio surpreendeu chegando onde chegou, mas a gente via o futebol. A gente via que às vezes teve mais sorte que juiz, a gente via que era o Soares resolvendo, a gente via que foi 1-0 chorado com o VAR lá duvidoso, a gente via que não sei o que, sabe? A gente via, cara, que se a gente tivesse, em suma, se a gente tivesse vendo que o Grêmio montou um super time ano passado, um super time que não foi campeão brasileiro por causa de um crime, porque assim, ó, cara, o Grêmio foi o time que mais jogou no Brasil ano passado, mas perdeu ponto idiota, perdeu ponto por causa do árbitro, por causa do Grando, por causa de uma pomba que voou e tirou a bola. Se a gente tivesse vendo que foi um absurdo não ter ganho nada no passado, a Copa do Brasil também estava na nossa mão e escapou, e que, tá, beleza, perdemos o Soares, mas agora é só dar a gente estaria tranquilo. O torcedor tem como ninguém esse termômetro. E nós, torcedores, já viramos muitas temporadas com esse sentimento que o Bruno pintou. Cara, o time tá bom. O time tá bom. Tá voando. Vamos botar mais um cara aqui, um ali, e tá tudo certo. Ninguém tá com esse sentimento. Acho que esse é o aprendizado, né? Acho que é esse é o termômetro que a direção tem que ter em relação à torcida. Se vai ir pela torcida ou não vai, são outros 500. Mas se a direção achar que a torcida tá comprando essa narrativa de somos o time vice-campeão, o time semifinalista, e agora só falta uma cereja do bolo, cara, eles vão se atrapalhar muito, tanto em declarações quanto em ações. Pelo menos aos olhos do torcedor. Porque o torcedor tá achando que precisa de muita coisa. De movimentos importantíssimos de quantidade e de qualidade para empolgar minimamente o torcedor. Né? Até porque saiu o Soares, lembremos. Né? Então, essa frase dele não me desceu bem. Eu acho que aí pode ter uma raiz de um ruído aí entre percepções da torcida e da direção. E não é por causa da imprensa, é por causa da torcida mesmo, pelo que ela tá vendo e tem visto e viu, né, no ano passado. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.